todos bem-vindos a mais uma live aqui de Pedro de Toledo. Eu sou Vanessa Marigueto e antes de nós darmos continuidade, eu gostaria de fazer uma breve explicação por que nós fazemos a autodescrição. A autodescrição é uma ferramenta de acessibilidade. E quando nós estamos numa transmissão online ou até mesmo presencial, podemos ter entre nós pessoas com deficiência visual. E algumas informações precisam ser transmitidas também por meio de palavras. A autodescrição, ela não tem a intenção de rotular, julgar ou definir uma pessoa pela aparência. Ela existe justamente para ampliar a participação e possibilitar que mais pessoas tenham acesso àquilo que está acontecendo. Então agora eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, acima do ombro, estou usando uma camiseta branca, estou com um casaco tipo terninho azul claro e um colar com uma perninha. Uso calça jeans. Atrás de mim tem uma tela onde está um slide. À sua direita a imagem de Jesus, um homem de cabelo longo, de barba, segurando uma ovelha no seu colo. Acima está escrito o tema da nossa palestra de hoje: sonhos, desdobramentos e experiências espirituais durante o sono. À direita, escrito o nome do expositor, Paulo Salles, e o logo da USE Intermunicipal. Bom, nesse mês de agosto, nós temos como tema central o mundo espiritual responde, as perguntas que todos fazemos. E hoje nós teremos o expositor Paulo Salles, que trará o tema sonhos, desdobramentos e experiências espirituais durante o sono, com a participação musical de Nelson Galhardo. Antes de eu passar para o Nelson fazer a nossa harmonização, eu convido a todos que se sentirem confortáveis a fecharem os olhos, acalmar o coração para nós fazermos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos neste momento. Que a Tua luz nos envolva e prepare o nosso coração para receber os ensinamentos desta noite. Envolva nosso irmão Paulo, que trará as palavras desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu passo para Nelson Galhardo e logo após para Paulo.
Boa noite a todos mais uma vez. Vamos às nossas reflexões desta noite. Como você já observaram, vamos falar um pouco sobre os sonhos, desdobramentos e experiências espirituais. Os sonhos eles estão na nossa história já desde sempre, É bastante comum e bastante comentado os sonhos, Vemos em todas as culturas, no Velho Testamento, no Novo, tem bastante exemplos de sonhos, premonitórios, proféticos, de avisos. Temos a crença popular que todos nós ouvimos no dia a dia, a sonhar com tal bicho, joga lá que você vai ficar rico, sonhei com cobra, alguém vai te visitar, não sei quem. Tem todas essas situações que nós vivenciamos e ouvimos do sonho. Então é bastante popular esse tema. E todos nós temos dúvidas, porque os sonhos são muitas vezes difíceis de serem entendidos. E Kardec, já à época, tratou desse assunto no Livro dos Espíritos. Nós temos lá no capítulo 8, onde ele fala da emancipação da alma, o sonho, que é a partir da questão de número 400, que eu já digo para lerem, para vocês terem uma noção maior daquilo que vamos comentar aqui um pouco. Os Espíritos nos dizem que a emancipação da alma, que é o desdobramento também que nós conhecemos. Atualmente, muitos tratam como desdobramento, que é a mesma coisa. Os Espíritos nos dizem que todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos estão em inatividade, o Espírito se desliga. Não definitivamente, esse desligamento só ocorre após a morte do corpo físico. Então nós nos mantemos ligados pelo laço fluídico ou cordão prateado, como muitas vezes muito falado também na doutrina espírita. Esse laço fluídico nós o mantemos até a morte do corpo físico definitivo. Então só com a morte do corpo vamos estar desligados definitivamente do corpo físico. Então nós sempre estaremos ligados. Então, a todo momento, ocorre essa perda dos sentidos, nós deixamos o corpo físico. O Kardec até pergunta se a alma repousa com o corpo também. Então, o corpo dorme, a alma também repousa? Os Espíritos dizem não, porque o Espírito ele nunca está inativo. O Espírito não precisa dormir. Quem precisa de repousar, de descanso, a ciência hoje nos mostra o porquê que o corpo precisa, por que precisamos dormir, as funções do cérebro, do corpo físico, de todo o sistema corporal nosso, há essa necessidade sim, e aqueles que dormem pouco ou não dormem, o prejuízo físico é muito grande. Então a necessidade física é facilmente constatada pela ciência. Então, o Espírito não tem essa necessidade. Então, apesar que alguns permanecem ativos sim, apesar de ter a possibilidade de ir aonde quiser, não vão a lugar nenhum. Vamos ver também isso aí. Então, basta o entorpecimento dos sentidos. Então, um cochilo que eu dou, o Espírito já tem a possibilidade de se desprender. Então, aquele cochilinho de 1 minuto, eu posso ir lá no Japão e voltar, porque a velocidade do espírito é a velocidade do pensamento. Então eu pensei na minha casa, no meu lar agora, e eu estou lá. Então o cochilinho você já tem a possibilidade de sair do corpo. Se nós considerarmos 8 horas de sono, é lógico que nem todos têm essa possibilidade de dormir 8 horas, alguns, se possível, dormem até mais. Eu tenho um amigo que para ele 5 horas
está bom, ele passa o dia muito bem com 5 horas de sono, mas para muita gente não. Então, se nós considerarmos 8 horas, 1/3 da vida que nós vivemos, nós vamos estar fora do corpo físico. Se nós considerarmos a expectativa de vida do brasileiro de 76 anos, se nós vivermos até os 76 anos pelo menos, 25 anos estaremos no plano espiritual. É um bocado de tempo. É 1/3 da vida, né? Mais ou menos, não importa. Então, a ciência, o que ela diz dos sonhos? A neurociência, ela diz que é um conjunto de imagens e outros elementos que o cérebro vivencia durante o sono. A neurociência cuida da fisiologia do sistema nervoso, então o funcionamento do cérebro. Nós temos a psicanálise e a psicologia e trata dos aspectos abstratos, vão olhar o inconsciente, então já é outra parte. A codificação dos benfeitores espirituais, eles dizem que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sonho. A lembrança, o sonho é a lembrança do que nós vimos. Mas nós temos dificuldade para lembrar. Poucas pessoas têm a capacidade de lembrar a totalidade daquilo que vivenciou. Mesmo nós passamos 8 horas de sono, é lógico que essas 8 horas não passamos exclusivamente no plano espiritual, porque o sono ele tem várias etapas, nós sabemos. E o sono mais profundo é que proporciona os sonhos mais nítidos. Então nós temos essa dificuldade de lembrar, e o que os Espíritos nos dizem? Que o corpo é uma matéria pesada e grosseira. Dificilmente conserva as impressões que o Espírito recebeu, porque o Espírito não as recebeu pelos órgãos do corpo. Então nós deixamos o corpo físico, o que nós vivenciamos lá, ele não passa pelos sentidos do corpo, por isso que nós não guardamos, nós não retemos na nossa memória, porque a nossa memória física está no cérebro. Então, o que nós recebemos lá é recebido pelo perispírito. Então fica no espírito, o espírito recebe diretamente do perispírito, não passa pelo corpo. Então nós não conseguimos reter aqui na integralidade. Algumas pessoas têm essa capacidade de reter mais ou menos aquilo que nós vivenciamos. Em algumas situações nós podemos observar também a perturbação que nós vivenciamos ao acordar e ao início do sono também. É uma perturbação comum. Algumas pessoas já devem ter passado por isso quando dormem em algum lugar diferente, na casa de um familiar ou numa outra cidade, hotel, e acorda, você abre os olhos e demora um tempo para perceber onde está. Você fica perdido, até você, você se situa onde está. É um momento de perturbação que a gente tem, que a gente leva um tempo para, o espírito voltou para o corpo e você acaba se situando onde está. E ao sair do corpo, quando a gente está sonolento, também acontece uma percepção meio, vamos dizer, dupla. Muitas pessoas podem ouvir alguma coisa, mas não ouvem pelo ouvido físico e nem veem pelos olhos do corpo, porque o espírito começa a se desdobrar, você está começando a dormir, o espírito está se desligando ainda, os laços estão se afrouxando, o sono vai se tornando mais profundo. Então, nesse momento em que você está saindo do corpo, você tem a possibilidade de ouvir. Muitas pessoas ouvem ou veem, mas você não está ouvindo pelo ouvido do corpo físico, e sim o ouvido espiritual, o espírito que está ouvindo. Nem tudo que nós lembramos está relacionado com a vivência do plano espiritual. As lembranças que nós temos, elas, se a gente observar, muitos
pessoas têm essa mesma forma, elas vêm fragmentadas. Nós não conseguimos lembrar de meia hora que estivermos no plano espiritual. Muitas vezes vem fragmentos, vem conversas, frases, ou imagens. Como você assistir um filme em partes, você não consegue entender o filme todo, você fica confuso. É a mesma coisa, a gente não consegue ter a noção exata daquilo que aconteceu. Porque nós criamos imagens também. Em razão das nossas paixões, em razão dos nossos medos, dos desejos, das nossas crenças, das nossas necessidades do corpo. Quantas vezes você está com sede e sonha que está andando em algum lugar, abre a torneira, a água não tem água, ou está com frio, você sonha que está no gelo. É uma necessidade do corpo que você está sonhando aquilo, e para você que está vivenciando aquilo é a realidade. As nossas preocupações também, o que nós vivenciamos no dia a dia. Nós retornamos e misturamos aquilo que nós vivenciamos no plano espiritual com as nossas preocupações. Então, é muito complicado a gente tentar muitas vezes entender aquilo que nós sonhamos, se não tivermos o cuidado de observar, de pensar naquilo nas minhas preocupações, naquilo que eu estou vivendo com aquilo que eu sonhei. Nós podemos lembrar de vidas passadas, um sonho. Não é muito comum, mas é possível. Às vezes você sonha com algo, uma situação difícil que você passou, a forma que você desencarnou. Às vezes as situações traumáticas marcam muito mais o espírito. A lembrança vem muito mais forte, as situações traumáticas. Então nós podemos ainda trazer isso à tona do consciente. Então, é algo não muito comum, mas acontece também. Então, quanto maior a nossa prostração das forças, quanto mais os sentidos forem menores, mais liberdade tem o espírito. O Kardec ele fala de algumas situações em que essa possibilidade é maior. Ele fala, por exemplo, do sonambulismo. Acho que todos já ouviram, teve alguém na família que sonâmbulo, que a pessoa sai andando, se não tomar cuidado, ele pode sair até de casa. Se você acordar, ele não vai lembrar do que fez. Então você pega, leva ele para a cama, ele dorme, você conversa com ele no outro dia, não lembra de nada. Mas o Kardec diz que é um sono mais profundo. Então, quer dizer, o espírito está. As sensações físicas são muito menores, ele está mais desligado do corpo. Isso acontece em outras situações que Kardec fala ao longo desse capítulo também, da letargia, da catalepsia que nós já vimos, também o êxtase, mortes aparentes, que é comum também, mortes aparentes. Que hoje nós temos estudos recentes, que é a EQM, de experiência de fase morte, tem vários estudos nesse sentido, em que a pessoa tem um desligamento, sofre, por exemplo, uma parada cardíaca, ele pode ser dado como morto, tem a ressuscitação, então o espírito quase se desligou totalmente, não se desligou totalmente, senão seria a morte, Ele teve a recuperação. Então, por isso que essas pessoas trazem lembranças, vivências desse momento em que viveram no plano espiritual. Vêm as pessoas, vêm a sala onde estão no hospital, ou vão para outros planos. Então, é muito comum eles terem uma vivência muito real, muito nítida daquilo que vivenciaram. E muitos guardam com muita nitidez e com muitos detalhes aquilo que vivenciaram. E o que nós fazemos então durante o sono físico? Já que nós temos essa possibilidade todas as noites, o que nós podemos fazer? O que nós realmente fazemos? Não lembramos, mas fazemos.
mas nós temos duas vidas. Os Espíritos falam, não. São duas fases. A vida é única, a vida do Espírito é única. Nós temos uma existência e duas fases dessa existência. Então, nós vivemos uma fase no plano no corpo e outra fase no plano espiritual toda noite. Então, o que nós podemos fazer? Podemos visitar pessoas conhecidas, familiares, amigos. E os Espíritos dizem que isso é frequente, porque não é a nossa vida, né? É o desejo de todos nós ter informações de familiares, de um familiar que mora longe. Apesar de que hoje a internet nos traz a facilidade de poder ver o familiar longe. Então, isso já nos ajuda bastante a matar a saudade, a saber de como a pessoa está, mas nem sempre isso é possível. E a gente muitas vezes quer ter o contato, né? E temos o contato espiritual. Podemos desejar encontrar uma determinada pessoa? Podemos. Eu quero conversar com aquela pessoa. Podemos tentar. Vai depender de alguns fatores, da nossa intenção, a possibilidade dessa pessoa estar disponível naquele momento para conversar comigo. Mas é complicado isso também, né? Porque e se eu estou com raiva de uma pessoa e quero de alguma forma ir afora do que ela me fez, ou está com raiva, eu quero tirar a satisfação dessa pessoa, eu vou dormir pensando naquela pessoa. Dependendo do estado espiritual que aquela pessoa esteja, eu posso sim encontrá-la, ou não ter acesso a essa pessoa. Então é possível dependendo de vários fatores. Nós podemos encontrar pessoas afins, não desafetos, como eu falei. Os processos obsessivos também ocorrem durante o sono físico, é possível, depende de vários fatores também, da nossa, do acesso que esse espírito tem a nós, vai depender da forma que nós estamos, aqui nós somos. Assembleias, Kardec pergunta, nós podemos nos reunir em assembleias, em grupos? Os Espíritos dizem, sim, é possível. Se nós nos reunimos aqui num grupo de estudo, ou na casa espírita, ou seja onde for, podemos continuar esse estudo no plano espiritual. Um trabalho que é realizado, ou na casa espírita ou não, um grupo de amigos que realizam um trabalho, pode, no plano físico, se reunir para conversar sobre aquele projeto que estão realizando ou vão realizar. Muitos projetos são iniciados no plano espiritual antes de serem consumados aqui no plano físico. Esse grupo de pessoas, de amigos, conversam no plano espiritual, planejam no plano espiritual e concretizam aqui no plano físico. Então isso é possível e é comum. O Kardec, ele cita uma situação em que ele estava doente, no período que ele estava doente, e ele fala, tive muitos sonhos nesse período, mas alguns sonhos não tinham nada de anormal. Mas teve um sonho que ele ficou encucado. Ele sonhou que ele chegou em uma rua, tinha várias pessoas, algumas conhecidas, outras não. Ele tentava ouvir o que essas pessoas estavam conversando e ele viu no muro, apareceu assim no muro com letras como se fosse pegando fogo, assim, as letras dizendo: descobrimos a borracha, que a borracha enrolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos. E continuava a frase, só que apagou. E ele acordou. E ele ficou encucado. Ele falou: eu não sou cientista, não sou pesquisador, não sei por que eu tive esse sonho. Não faço nenhum tipo de pesquisa nessa área, nada. E ele
tudo ele perguntava aos espíritos, aquilo que ele não compreendia. No outro dia ele conversou com o espírito e perguntou desse sonho. E o espírito, no dia não respondeu, falou: eu também não sei o que pode ser, mas na próxima oportunidade eu respondo. E no outro dia esse espírito voltou e disse para ele: era para te mostrar que os espíritos se reúnem para conversarem, para estudarem as coisas que vão ser descobertas aqui na Terra. Eles estavam estudando a descoberta do pneu de borracha, não existia a época ainda. Então ele explicando que pessoas que trabalham em qualquer área se reúnem no plano espiritual para discutir aquilo que eles estão trabalhando, para aprimorarem aquilo, se reúnem, mesmo sem não se conhecerem fisicamente. Então eles se reúnem no plano espiritual para trabalharem aquilo, e em algum momento alguém vai lançar aquilo, essa descoberta, essa invenção, seja qualquer coisa. Então, os espíritos se reúnem sim em grupos, em assembleias, para tratarem de assuntos que vivenciam aqui no corpo físico. O que vai determinar para onde eu vou durante o sono físico é a minha consciência. Quais são os meus interesses? Nós vivemos apenas os interesses materiais ou eu penso também nos espirituais? Eu vivo apenas de acordo com as minhas paixões? Os Espíritos disseram que o sono influi mais do que pensamos sobre a nossa vida. Então, depende daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos. É aí que vou determinar as companhias que eu vou ter durante o sono físico. O Kardec ainda faz uma pergunta aos Espíritos. Bom, eu vou no plano espiritual, converso com amigos, recebo conselhos, mas se nós não nos lembramos de tudo, como eu posso aproveitar isso? Se eu recebo ajuda também no plano espiritual. E eles dizem: essa influência nos vem através da intuição, no momento em que nós necessitamos. Então, se eu recebo a orientação do nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, de um espírito familiar sobre um problema que eu estou vivenciando, sobre uma decisão que eu preciso tomar, eles nos ajudam sim. Não vão decidir por nós, mas nos ajudam, nos orientam. E no momento em que eu vou precisar, vem a intuição daquilo que eu decidi ou que eu ouvi no plano espiritual. É porque a decisão é sempre nossa. O Espírito não vai dizer faça isso, eles nos orientam no caminho a tomar. Paulo, você pode fazer isso, é melhor para você assim ou não, e eu vou tomar a decisão. Então essa intuição vem, é que muitas vezes nós não ouvimos. Então vem. E nós recebemos muita ajuda no plano espiritual quando estamos no sono. O Kardec ainda pergunta, uma pergunta interessante que muitos também às vezes falam, né? Acordei cansado hoje, parece que eu não dormi. Eu dormi 10 horas, mas parece que eu descarreguei o caminhão de tijolo. E o Kardec pergunta se nós podemos sentir cansaço após uma noite de sono. E os Espíritos dizem: sim, podem sim. Aí ele faz uma alegoria interessante. Ele fala que o espírito se prende ao corpo físico como o balão se prende ao poste. Então, as sacudidelas do balão abalam o poste, assim como o poste abala o balão. Então, a atividade do espírito reage sobre o corpo também. Por isso que muitas vezes a pessoa acorda cansada, não é porque trabalhou, pode ser o estresse que você estava vivendo aqui, você continua no plano espiritual. Você continua trabalhando lá de uma forma excessiva, acorda cansado. Então, repercute sim no corpo físico. O Kardec
até conta uma história em que ele recebeu, através de uma correspondência, era comum Kardec receber correspondência de vários países, sempre com assuntos relacionados ao Espiritismo. E um amigo mandou uma correspondência contando de um engenheiro na Inglaterra que ia trabalhar numa mina. Ele não tinha ido nessa mina, ele chegou próximo à mina, foi num albergue, foi dormir cedo para no próximo dia ir visitar a mina que ele ia trabalhar. E durante a noite ele teve um sonho que ele desceu essa mina, descia por um cesto, era profunda essa mina, e ele visitou a mina e estava voltando. O cesto já tinha percorrido um certo trecho do cesto, já bem longe do fundo, mas longe ainda da superfície, e ele olha para cima, a corda estava arrebentando. E ele não alcançava a corda, que estava arrebentando. E ele ficou muito apavorado. Aí imagina, para baixo está longe, para cima está longe, não tem como eu subir. Ele falou, eu vou pular, eu acho que eu vou pular. Mas não pulou, ele ficou desesperado. E o cesto subindo e ele olhando, não vai aguentar. Até que o cesto chega lá em cima, ele pula no chão e grita. A hora que ele gritou, ele acorda. Ele acorda, chama as pessoas que estavam ali próximas dele no albergue, eles chegam até ele. Próximo à cama dele tinha um desenho da mina. Ele nunca tinha ido na mina, então tinha um desenho da mina, com detalhes da mina, e as pessoas que conheciam lá constataram que o desenho era o desenho da mina. E ele estava com o cabelo totalmente grisalho. As pessoas estranharam, porque já tinham visto ele quando ele chegou. Aí o Kardec comenta essa carta, ele diz, sim, é possível, porque há repercussão do espírito, da atividade do espírito no corpo físico, porque nós estamos ligados ao corpo físico. Então nossas atividades repercutem no corpo físico, e teve essa repercussão do cabelo da pessoa ficar grisalho, pelo medo, pelo pavor que ele passou durante esse sonho que ele teve. Ele esteve na mina, porque ele desenhou, então espiritualmente ele esteve lá, ele se deslocou até lá, porque ele desenhou, ele nunca havia estado na mina, e ele desenhou detalhes da mina lá sem nunca estar. Então ele esteve em espírito lá, e a hora de voltar, ele aí teve aquela mistura da sua preocupação, talvez por saber que a mina era profunda, de um possível acidente, ele já poderia estar preocupado de acontecer algo. Então ele misturou aquilo que ele realizou durante o sono físico, ele foi visitar a mina, e na volta ele misturou com as suas preocupações, e aí veio esse pesadelo, só que teve a repercussão. Então, é algo interessante que o Kardec nos diz. Então, o que nós devemos estar atentos? Qual a importância que nós damos a esse tempo que nós passamos à noite, durante o sono? Porque nós não pensamos muito, vamos dormir, vamos descansar, pronto, mas esquecemos que somos espíritos, esquecemos que o espírito não dorme, e a informação que os espíritos nos dão influencia muito na nossa vida, nesse tempo que nós passamos lá, que é 1/3 da nossa vida. Como eu falei, você coloca a sua idade e divide por 3, pelo menos esse tempo você passou no plano físico, no plano espiritual. Então vamos passar um bom tempo no plano espiritual e não damos a devida importância a isso. Então seria importante essa conscientização desse tempo, que esse tempo nos influencia.
e nos prepararmos para esse período que estamos lá. Aquilo que nós somos, o nosso comportamento diário, ele, sem dúvida determina para onde eu vou. O que eu sou aqui, como eu já falei. É evidente que nós somos espíritos imperfeitos. A maioria de nós encarnados aqui estamos na terceira ordem, espíritos imperfeitos. Ainda somos impulsionados pelas paixões, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. Todos nós temos um pouco ainda disso, mais ou menos. Então, sem dúvida, não vamos passar um dia maravilhosamente. Nós sentimos raiva, sentimos medos, as paixões que nós temos. Mas o que o Kardec nos diz no Evangelho? Reconhece sua verdadeira espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então é o esforço que nós fazemos nessa transformação moral, em melhorar aquilo que somos, em melhorar as nossas virtudes, em combater as nossas más inclinações. É esse esforço que proporciona uma noite boa, companhias boas. Como eu falei, nós podemos estudar, nós podemos visitar parentes, receber amigos, encontrar grupos, continuar o estudo, o aprendizado, mas podemos ir para qualquer lugar, tão ruim quanto nós temos aqui no plano físico, no plano material. Tem lugares ruins também no plano espiritual, porque os espíritos se reúnem por afinidades. Os grupos se reúnem por afinidades. Aquele grupo que gosta de fazer tal coisa aqui no corpo vai realizar a mesma coisa no plano espiritual. Então vai se reunir. Para onde eu vou? Se eu tenho a mesma paixão, o mesmo vício, automaticamente eu vou para aquele grupo. Então é uma responsabilidade muito grande também daquilo que nós fazemos. Então esse esforço em melhorar aquilo que nós somos é um ato muito, muito importante para que os espíritos vejam o nosso esforço e nos ajudem a melhorar. Então, quando nós saímos do corpo físico, eles podem nos conduzir para o estudo, para o trabalho. É por isso a importância de nos prepararmos para a noite que formos dormir, orar, pedir para que o seu espírito protetor, para que os amigos espirituais te conduzam ao estudo, a um trabalho dentro das possibilidades que você tem. Se queremos visitar, conhecer, saber notícias de algum familiar, de algum amigo, podemos pedir, como eu disse, não quer dizer que não vamos conseguir. Podemos e podemos despertar com uma lembrança, com algo, com pelo menos a sensação. Estou preocupado com tal pessoa que mora longe, eu não tenho notícia dele faz tempo. E de repente você acorda com aquela sensação, puxa, acho que ele está bem, acho que eu sonhei com ele. Pode não lembrar na totalidade daquilo que me mencionou, mas acorda com aquela sensação. É o mesmo quando nós encontramos familiares que nós amamos no plano espiritual. Muitas vezes não lembramos o sonho, mas acordamos com a sensação, porque o sentimento não engana. Aquilo que você vivenciou com uma pessoa que você gosta muito, você acorda com aquela sensação. Puxa, eu abracei aquela pessoa que eu amo. Você não se lembra de nada, de uma palavra que deu, mas sabe que esteve com essa pessoa, porque vem a sensação. Isso fica forte, isso marca, isso fica registrado. Então é importante que nós nos preparemos para isso. No dia a dia, a noite do sono, também é importante nos desligar de filmes, novelas, de coisas ruins, porque o que você está assistindo um filme de terror, por exemplo, para mim eu não tenho medo e tal, mas aquelas imagens estão marcando, estão ficando registradas. E de repente você vai a hora que você dormir, o sonho vai vir o quê? Pode vir aquelas cenas lá. E você não quer uma noite boa.
Então é o preparo, é a preocupação. Puxa, eu vou sair do corpo físico, não vou ficar aqui. Eu não vou dormir, vai dormir o meu corpo. Então a minha vida continua lá do outro lado. Então eu preciso aproveitar, porque é um tempo importante, como diz os Espíritos, volto a falar, influencia muito mais do que nós imaginamos. Então, se influencia, se tem uma importância tão grande, nós passamos um tempo tão grande, 1/3 da vida pelo menos, é bastante tempo. Então, e é um tempo importante que podemos aproveitar. Olha, se você passa algumas horas lá estudando, aprendendo, com amigos, com familiares, com espíritos que você não conhece encarnado, mas são ligados à sua família espiritual. Olha que bom! Os espíritos nos dizem que o sonho é um treinamento para a morte do corpo físico. Nós treinamos todo dia desencarnado. Só que quando nós deixarmos o corpo físico definitivamente, vai ser a morte. Então nós já... É um treino. Esse treino, se nós fazemos bem, quando deixarmos o corpo físico, vamos despertar do outro lado com maior facilidade. O tempo de perturbação que nós vamos passar após a morte do corpo físico será muito menor. Vamos despertar do outro lado, opa, deixei o corpo físico, vamos lá. Muito mais fácil. Agora, se eu vivo uma vida material, se eu vivo não dando importância para isso, não me conscientizando que eu sou um espírito num corpo físico, eu vou levar muito tempo para me reconhecer fora do corpo físico. Porque a imagem que nós vamos ter no plano espiritual é a mesma que nós temos no corpo físico. Então eu vou me achar vivo. Eu não morri, estou aqui com o meu corpo. Mas não é o corpo físico. Então vamos demorar para compreender. Esse tempo de perturbação será muito longo. Então esse preparo também é importante para isso, porque nós vamos deixar o corpo físico. Isso não foge. Em algum momento nós vamos desencarnar. Então vamos treinar bem para isso. Além da importância de nós recebermos ajuda e termos a ajuda necessária para superarmos as nossas provas e expiações aqui no corpo físico. Esse tempo também é importante para isso, porque quando nós deixamos o corpo físico, nós temos a possibilidade de enxergar aquilo que nós planejamos. Porque fora do corpo, o corpo ele dificulta isso, por isso que nós não nos lembramos. Fora do corpo físico, nós lembramos, temos a capacidade de lembrar do que eu fiz no passado, daquilo que eu planejei para essa vida. Então, muitas vezes, situações que eu penso em fazer no plano físico, a hora que eu deixo o corpo físico, eu falo, não, isso não é importante, Paulo, eu vou fazer tal coisa que é muito mais importante para a minha evolução, para o meu aprendizado. Então, o espírito enxerga de uma outra forma, desde que esteja consciente, desde que saiba o que está fazendo. Então, a consciência de deixar o corpo físico é muito importante, esse treino. Eu sou um espírito que vou deixar o corpo físico. Então, realizar coisas boas, aprender, isso ajuda muito, sem dúvida, ajuda naquilo que nós precisamos aprender aqui. Vamos passar pelas dificuldades, como eu falei, pelas provas, pelas expiações, muito mais tranquilos. Ajuda nós recebemos sempre, mas desde que nós nos coloquemos à disposição e temos a capacidade de enxergar, de ver, de interagir com o plano espiritual. Se eu estou muito ligado às minhas paixões, eu saio do corpo físico, eu não vou ver nada, não vou conversar com o meu espírito protetor, não vou conversar com o espírito familiar, porque eu nem os vejo. Eu estou tão ligado à matéria, estou tão ligado às minhas paixões, que é só isso que me interessa. Então eu só vou ver aquilo que me interessa. Então eu só vou trabalhar no plano espiritual por aquilo que me interessa, porque visando a matéria, esquecendo que eu sou um espírito. E isso é um prejuízo muito grande. Então, pensemos nisso. Essas lições que o Livro dos Espíritos nos trazem, que essa semana, que esse mês a luz está proporcionando a nós, esse estudo da vida do Espírito, da vida espiritual, é muito importante. Então assistam, leiam
os textos indicados, porque é uma informação importante, é um conhecimento importante para que a gente consiga aprender, aproveitar mais o tempo que temos aqui no corpo físico. Tanto o tempo aqui encarnado quanto o tempo fora do corpo físico é importante. Então, vamos dar a devida importância a essas duas fases, como nos dizem os Espíritos. A fase em que estamos despertos, em vigília aqui no corpo físico, e a fase em que estamos no plano espiritual. Não vamos nos recordar de muitas coisas? Não importa. Mas a minha intenção é aproveitar esse tempo também. Mentalizando isso, trabalhando para isso, tenho certeza que o tempo será muito mais aproveitado. Muito obrigado. Então era o que tínhamos para hoje. Muito obrigado a todos. Espero que aproveitem o assunto, leiam os Espíritos e vamos continuando, né? Vamos então, aproveitando as energias que temos aqui, elevando o nosso pensamento a Jesus, para que Ele ilumine o nosso planeta com a sua paz, com o seu amor, todos os governantes, para que nós tenhamos um planeta mais justo, um planeta em que a paz possa reinar em breve. Vibremos pela nossa cidade, pelos acamados, pelos lares em conflito, pelos nossos lares, os nossos familiares encarnados ou desencarnados. E também pedimos por nós, que as nossas energias sejam renovadas para a continuidade da noite, da semana que se inicia. Pedindo também, aproveitando o assunto de hoje, rogando ao nosso Espírito protetor, aos Espíritos amigos, que nesta noite tenhamos a oportunidade de aproveitá-la ao máximo no nosso aprendizado, na nossa evolução, que nos conduzam, nos orientem a cada dia, para que ao retornar ao corpo físico estejamos em melhores condições. Que a vossa luz, meu Jesus, e a vossa paz permaneçam conosco. E assim, Jesus, em vosso nome, encerramos os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Paulo, pelas palavras, pelos esclarecimentos sobre essa lição. Já convido a todos, na próxima semana, nós teremos a Adriana Sandreski, que trará o tema: os espíritos influenciam nos nossos pensamentos? Como distinguir inspiração de obsessão? Com a participação musical de Vozes do Caminho. Lembrando que todas as palestras ficam gravadas na página do YouTube da USE Peruíbe. Então, quem não pôde assistir as anteriores sobre os outros temas, vai na nossa página da USE, que está tudo lá gravadinho, tá bom? E eu convido mais uma vez o Nelson Galhardo, que trará uma música para todos nós. Tenham todos uma excelente semana. Thank you.